Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Cante: Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz mais brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.
Som. Ok? Todos me ouvem? Graça e paz. Que realmente nós estejamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso motivo, Ele é a nossa adoração, a Ele o nosso louvor, a Ele toda a nossa gratidão. E a Deus que deixou o seu Filho vir dos céus aqui, para estar conosco com um livramento eterno. O livramento de Jesus é eterno. Semana abençoada. Quem teve problema durante a semana, levanta a mão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E nós vamos orar pelos seus problemas depois, tá bom? Mas nós vamos iniciar cantando. Vamos entoar um hino de louvor ao Senhor. A nossa chamada, você que está nos assistindo também, que esteja com o coração na presença do Senhor, se derrame na presença do Senhor. Nós que estamos no templo somos privilegiados, porque nós deixamos os nossos lares para prestar o nosso culto a Deus, que isto é realmente bênção. Louvor. Som. Graça e paz, igreja. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para a gente iniciar esse culto com louvor e adoração. Durante a semana a gente trouxe uma devocional, inclusive em cima dessa palavra que o Laércio deu, no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, aquele que era o verbo, ou que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Nele estava a vida, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Aleluia por isso. E é esse Jesus que nós viemos aqui nessa noite adorar. Amém? Som. Tem som na guitarra aí, Du? Aí. Vamos adorar o nosso Deus. Esse Jesus Cristo que nós lemos aqui no Evangelho de João é o Rei, Criador de todas as coisas. Vamos adorá-lo. Fizeste as montes e o mar, criaste o universo e também a mim. Vós que fez do nada o mundo aparecer, e agora vem meu coração encher. Rei Criador, tu fizeste os vales e o céu, meus olhos viram o teu grande amor mostrado a mim. Ajustaste o amanhecer e os astros também. Pelo nome cada um conheces bem, meu Rei Criador. Quem sou eu que te preocupas tanto assim? Quem sou eu? Tanto amor tens dado a mim, meu Rei Criador. Fizeste as trevas e a luz,
sol e lua para a terra iluminar. As mãos se estenderam, todo o céu sem fim. São as mesmas que hoje vêm cuidar de mim. Meu Rei Criador, quem sou eu que te preocupas tanto assim? Quem sou eu? Tanto amor tens dado a mim. Quem sou eu? Te preocupas tanto assim. Quem sou eu? Tanto amor tens dado a mim. Meu Rei Criador. Meu Rei Criador. Amém. Glória a Deus por isso, Lércio. Pode se sentar, meus irmãos. Nós temos alguns avisos, os nossos avisos, para deixar a nossa igreja bem antenada. Hoje algo um pouco diferente somente. Cultos normais. Os nossos cultos da igreja, nós estamos reunidos no domingo. Todos os domingos às 18 horas nós iniciamos o nosso culto vespertino, nosso culto noturno. Vespertino é tarde, mas é entre a tarde e a noite, o lusco-fusco, né? Nós estamos nos reunindo e convidamos todos os irmãos. Não tem por que agora ficar em casa de bobeira. Venha cultuar ao seu Deus. Quarta-feira, nós dizemos que é a nossa quarta-feira de oração, né? As quartas de oração. Tem sido uma bênção. E eu confesso aos irmãos, tem 2 semanas que não venho por conta do trabalho e tenho ficado triste. Mas na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. E eu gostaria de conclamar também você, que é líder de departamento, líder de algum setor da igreja. Lembre-se que você tem liderados. Os líderes têm que dar os seus exemplos. Você já veio pelo menos a uma das quartas-feiras de oração este ano. Você que é líder. Então, fica aí na nossa cobrança, né? Como líder, você precisa dar o exemplo para quando for perguntado, você dar a resposta. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor também nas quartas-feiras. Amém? A escola bíblica, nós estamos funcionando todos os domingos. Às 9 horas da manhã começam as crianças e os jovens e adolescentes. Ainda o próximo domingo serão os adultos começando às 10 horas da manhã, mas já no primeiro domingo de setembro retornaremos aos nossos horários normais. Tanto os jovens e adolescentes, como as crianças e os adultos também. E nós tomamos uma linha de não transmitir em aberto a escola para forçar os irmãos, para trazer os irmãos para cá. Mas nós vamos conversar a respeito disso ainda, porque nós entendemos que é uma excelente ferramenta para alcançar aqueles que não são de Cristo, aqueles que precisam de salvação. Então a escola bíblica transmitida, ela não é para os membros da igreja. Era no período de pandemia, quando a gente não podia nos reunir, mas agora nós podemos nos reunir. Ainda temos alguns protocolos a cumprir, mas podemos nos reunir. Venha interagir, não tem coisa mais gostosa do que fazer uma pergunta ao professor. E ele ficar todo cheio de vida por poder responder e poder aprender também com uma pergunta dos irmãos. Então a escola bíblica
Todos os domingos, vem e participe. Bem, hoje, logo depois da palavra que será trazida pela irmã Suzy, nós teremos a assembleia regular da igreja. A última assembleia que nós faremos no período noturno. Também na próxima assembleia que nós realizarmos, nós vamos estar voltando para o nosso horário habitual, que é na escola bíblica. Então nós vamos hoje dar um relatório aos irmãos. Ela não será transmitida logo após a pregação. Nós cortaremos a internet e nós faremos a nossa assembleia. Tá bom, gente? Esses são os nossos avisos. Agora eu quero que você fique de pé. Nós vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos ler o salmo extenso, muito grande, que é o Salmo 133. Eu não sei como está na sua Bíblia. Na minha aqui fala sobre a excelência do amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor de união, o amor de derramar alegria na vida do irmão. Nós vamos estar daqui para frente também trazendo algumas mensagens, e eu conclamo também aos nossos pregadores, que muito têm honrado a igreja com a palavra que tem trazido, a prestar atenção, e nós vamos chamar para que possa estar falando sobre comunhão, amor fraterno. Nós precisamos realmente disso. Então a nossa nova linha, nós vamos também nós estamos combinando para fazer alguns treinamentos com a liderança a respeito de amor fraternal, a respeito de comunhão. Você gosta da comunhão que tem com a igreja? Nós vamos fazer o possível para aumentar. E nós precisamos trabalhar em cima disso. E esse salmo tão extenso que eu falei, de apenas 3 versículos, ele fala a respeito de comunhão. E ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então aqui o salmista ele diz: como é bom que nós estejamos em comunhão. E eu não posso estar em comunhão com os meus irmãos fechado em casa. Eu só posso estar em comunhão vindo aqui, olhando tete a tete, fronte a fronte, e dizer que eu amo você, que eu amo meu irmão, que eu estou na mesma carruagem, no mesmo barco, e que Jesus é o barco da nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre este lugar, Senhor, sobre essas vidas. Nós fizemos uma pergunta a Deus, e muitos disseram que tiveram dissabores essa semana, tiveram seus problemas, Senhor. Ó Deus, aqui é o lugar em que nós derramamos os nossos queixumes, as nossas querências, o nosso querer na Tua presença, Senhor. Aqui é o lugar onde nós nos derramamos, Senhor, a Ti, Senhor. E na hora do culto, Senhor, nós também prestamos um culto a Ti, Senhor, com as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, por intermédio do Teu Espírito Santo, toca na Tua igreja, Senhor. Toca nos nossos corações. Nos prepara para ser servos melhores, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando? Alô? Som. Nesse primeiro cântico, que na verdade será uma sequência, nós convidamos a igreja a dizimar e ofertar aqui à frente. Que você se lembre que você é um mordomo de Deus, nós somos mordomos de Deus, e tudo que nos pertence ao nosso Deus. Ele é o dono da prata e do ouro, de toda a criação. Então, aquilo que nós temos na verdade pertence ao Senhor, e nós apenas tomamos conta. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, ele diz para que a gente multiplicasse com aquilo que Ele nos deu. E os recursos que a gente tem usado como igreja de Cristo, a gente faz nesse sentido, a gente deposita no altar de Deus para que Ele multiplique vida na vida das pessoas através da nossa vida como organização. Amém?
gostaria de cumprimentar, a gente gosta de abraçar, né, os irmãos e os visitantes. Estou vendo que a Fátima está aqui. Fátima, levanta a mão aí. A Aline está... A Aline não está visitante, a Aline ou não? Não, né? Mais uma vez ela está aí com a dona Neuza. E o esposo dela, é isso? Não, o esposo dela não veio ainda. Então temos mais um visitante lá que eu não sei o nome. Jovino, qual que é o nome? Felipe? Seja bem-vindo, Felipe. Deixa eu ver se eu enxergo mais alguém. Eu acho que não. Se tiver mais algum outro visitante, depois o Lércio me puxa a orelha aí. Tá certo? Vamos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Adoremos. Deus Supremo soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Deus Supremo soberano em glória, És incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus desígnios pode revelar, os seus mistérios quem jamais um dia conheceu, pois Deus
Jesus, o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão, tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a ti. Só a igreja. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com teu sangue, com teu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com teu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Pelas bênçãos sem fim. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos sem fim. Senhor, nós queremos te glorificar, ó Deus, porque só o teu nome merece louvor e adoração, ó Deus, sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, porque tu és o Deus eterno, Deus supremo, Pai, que permite criaturas como nós, pecadores, criaturas finitas, ó Pai, tão pequenas. O Senhor permite, Pai, que nós abramos a nossa boca para te adorar na beleza da tua santidade, Deus. Obrigado por este momento, obrigado porque tu és Deus sobre todas as coisas. Pai, nós vamos daqui a pouco receber a tua palavra através da tua serva, Deus. Espírito Santo, abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, para recebermos alimento que vem do alto, Deus. Pai, que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Fala conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado desde o começo desse culto. Fala aos nossos corações, abençoa cada um que entrou aqui nessa noite, ó Deus. Que a tua palavra gere vida em nossos corações, ó Pai. Pois nós queremos fazer tudo para a glória do teu nome, mas também para que pessoas sejam alcançadas pelo teu amor, ó Deus. Usa as nossas vidas, Senhor, na nossa finitude. Usa as nossas vidas conforme a tua vontade, conforme o teu querer, aonde o Senhor quer, ó Deus, quando o Senhor quiser e para quem o Senhor quiser, ó Pai. Nós oramos assim, Senhor, agradecidos e muito gratos, ó Deus, por esse momento. Fazemos essa oração no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode se sentar. No final a gente canta mais, tá? Pode deixar. O Peterson.
Nós estamos no mês dos pais, né? E logo no segundo domingo nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu não podia deixar de passar esse momento, irmãos, e agradecer aqui, batizando uma Bíblia aqui. Thaís, fica de pé aí, Thaís. Pai gosta de fazer os filhos passar vergonha, né? Deus abençoe você, viu? Irmãos, olha que presente maravilhoso eu recebi do Dia dos Pais. Tem algumas Bíblias, inclusive Bíblia de estudo. Mas essa aqui é a Bíblia Sagrada Anote Plus, anotada. Eu posso anotar aqui. E tem um bichinho que quer ver o que está escrito dentro dela. Olha só o que ela escreveu aqui, ó. Receba esse presente da sua filha que te ama muito. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Ela falou também que o cristão já tem o melhor pai do mundo, que é Deus, né? E eu tenho uma melhor filha do mundo. Deus abençoe. Obrigado, viu? Olha, gente, que linda, né? Nós vamos passar um vídeo missionário. Pode soltar, se estiver pronto aí, só apagar. Ninguém vai ouvir você aí, vem aqui. Uma vez me falaram assim, que para você estar em púlpito, você estar em presença de alguém, você tem que falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido, né? Então, a nossa igreja, irmãos, ela vira e mexe é chamada de uma igreja missionária. Apesar de atualmente nós não estejamos realizando com os membros da igreja nenhum projeto missionário específico, fazemos as nossas atividades de ação social e de envio de algumas pessoas, mas nós não temos nenhum projeto missionário ainda nativo da nossa igreja. Mas, apesar disso, nós somos uma igreja que socorre os missionários. E essa semana eu recebi uma mensagem, a Suzy também recebeu, né, de um pastor que já esteve pregando aqui, o pastor José Brito. Eu não sei se uma vez só, Suzy, ou 2 vezes. Uma vez, né? Ele trabalha em uma tribo, eu não me recordo qual é a tribo. Você sabe qual tribo, Suzy? Não sei se é no meio do Sateré-Maué. Sateré-Maué acho que é outro povo. Mas ele trabalha em uma tribo da Amazônia, e ele veio a fazer uma visita para a nossa igreja, e ele criou laços, vínculos com a nossa igreja. E daqui a pouco eu vou mostrar a foto dele, alguns vão se lembrar, os mais antigos aqui. E ele pediu um socorro para a nossa igreja, né? Ele se desloca da vila onde ele mora para a tribo. Ele está, quantos? 30 anos, 20 anos, 31 anos, eu acho. Eu acho que ele vai dizer ali no vídeo. Um vídeo bem curtinho, ele mandou para a gente como gratidão, mas só para explicar para a igreja, tá? Então ele pediu socorro para mim, para a Suzy, e alguns irmãos puderam, a gente colocou em alguns grupos aí, e alguns irmãos puderam contribuir pessoalmente. Não sei se eu posso falar o nome de alguém. Se alguém contribuir, pode fazer assim. Pode, então pronto, alguém já fez. O Tato foi um dos irmãos que tem sempre contribuído. Eu não sei se teve algum outro irmão, me perdoe, eu acabei não perguntando. O Tato eu sei que fez uma contribuição, mas a igreja também fez uma contribuição. A caminhonete dele quebrou o diferencial, e ele se viu perdido lá, porque ele tem que estar todo tempo, gente. Se eu não me engano, a última vez que eu falei com ele, a Suzy de vez em quando conversa com ele, ele demorou mais ou menos aí uns 10 anos, não é isso, para conseguir traduzir para o idioma nativo da tribo. Se eu não me engano, é uma parte do Evangelho de João, não sei quanto, 10 anos mais ou menos, para ele conseguir iniciar a tradução do Evangelho de João para aquela tribo, e nesse tempo ele precisou ficar se deslocando até lá, e até hoje ele faz isso. Então ele pediu socorro para a gente como igreja, a igreja pôde, né, a gente consultou aí, até passei, acho que direto pelo Laércio, consultou aí a Comissão de Finanças, nós temos um saldo de missões aí, nós enviamos um valor para ele, e aí ele mandou um vídeo de gratidão. Eu gostaria que você, como igreja, porque você tem contribuído aqui quando a gente faz as convocações, né? Inclusive, vou aproveitar o gancho, a Escola Bíblica está arrecadando a oferta missionária nas classes para o outro missionário que nós temos. Vou fazer uma apresentação depois dele aqui, mas não se esqueça, tá, do nosso propósito também na Escola Bíblica. Traga na semana que vem aí a sua oferta. Pastor José Brito. Adriel, mostra o vídeo da família, a foto da família primeiro, por favor, depois você põe o vídeo.
Está lá a família missionária, tá? O pastor José Brito, a esposa e os dois filhos, tá? A gente pôde socorrê-lo essa semana. E ele mandou um vídeo de gratidão para você como igreja, tá, gente? A gente é intermediário, mas você como igreja ajudou o pastorzão lá. Amém? Depois você toca aí, Lars. Então nós devemos... Olá, amada Igreja Batista no Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Chego até você nesse momento através desse vídeo aqui da região meio norte do Brasil, da Amazônia, para agradecer. Muito obrigado pela contribuição para o conserto do carro. Em seguida, eu mostro para vocês um vídeo aqui do trabalho que a gente tem realizado nesses últimos 2 anos aqui na região. Um grande abraço para você e as minhas intercessões e orações pelo pastor Clóvis, para que Deus possa abençoá-lo e estar cuidando dele nesse momento tão difícil. Tchau, tchau. Um grande abraço a cada irmão do Parque das Nações, Santo André. Existem 3 maneiras de você participar de missões. Esta é uma igreja missionária. Sinta-se feliz por participar de uma igreja missionária. E as 3 maneiras é você orando. O campo precisa realmente de muitas orações. Os nossos missionários precisam das nossas orações. Contribuindo, como nós fizemos aqui, como alguns irmãos fizeram, como a igreja fez. E efetivamente indo. Vamos orar a Deus para que Deus continue enviando os seus missionários ao campo para anunciar Jesus Cristo. Peterson vai entoar um hino para nós aqui.
Graças e paz, igreja. Fica o nome do Senhor. O hino tem por título Ousado Amor, que é como podemos definir o amor de Cristo por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar.
homem só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor. Deus abençoe. Eu achei um negócio interessante no vídeo, né? Nós temos os nossos animais de estimação, né? Os cachorrinhos, os gatos. Os irmãos viram os índios com um animal de estimação lá, capivara. Exótico, mas bonito, né? Todo lugar Deus prepara as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Suzy, vem para cá. Nós costumamos dizer assim, né, que o pregador da noite é o profeta de Deus para falar aos nossos corações. E você é a profetisa de Deus nesta hora. E Jesus, em João 14, versículo 27, disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Que a paz de Cristo esteja com você, conduzindo pelo Espírito Santo. Deus abençoe. Vamos orar nessa hora? Estenda suas mãos. Senhor, abençoa a tua serva. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida dela, como tu já fizeste no momento em que ela abriu a tua palavra, Senhor, para ensaiar aquilo que queria dizer esta noite. E o teu Espírito Santo já estava ministrando no coração dela. Então agora, Senhor, ministra aos nossos corações. Fala, Senhor, por intermédio da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Se abençoe. Som. Ó, impressionante e infinito amor de Deus. Quem pode explicar este amor? Nós só podemos viver esse amor. Nós só podemos experienciar este amor. Nós só podemos vibrar diante desse amor, porque não tem como explicar um amor tão grande. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aquela paz que eu e você podemos sentir, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a tantas perdas, a tanto choro, a tanta tristeza, nós podemos sentir essa paz, que até mesmo nós, eu não sei vocês, mas já teve momento na minha vida que eu cheguei a achar que eu estava insensível, porque eu conseguia sentir paz diante de uma situação difícil. E daí eu lembrei da paz que excede a todo entendimento. E é por isso que muitas vezes a gente se vê diante de uma situação onde nós conseguimos passar por ela, né? Que é o que está acontecendo conosco nesses dias. Mas de antemão eu quero dizer a todos que é um prazer enorme estar aqui, né? E também é um momento de nervosismo, viu, Jonathan? Eu também. A semana toda a gente fica pensando, Senhor, o que nós vamos falar? Que nós vamos compartilhar com o teu povo. É uma responsabilidade muito grande. John Stott, ele vai falar sobre isso, né? O mensageiro de Deus. E nessa noite a responsabilidade está sobre mim. E eu quero orar com você. Nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus. E em Mateus, no capítulo 13, os discípulos indagam a Jesus o porquê dele falar em parábolas sempre, né? E Jesus revela
que os mistérios de Deus são revelados aos quebrantados de coração, àqueles que não estão preocupados em explicar tudo pela lógica, para aqueles que são humildes e simples de coração, ou seja, para aqueles que estão prontos ao ouvir a voz de Deus. E eu convido você nesta noite, juntamente comigo, a ouvir a voz de Deus, a meditar na palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença e nós clamamos a Ti nesta noite por um ouvido audível à Tua voz e um coração que seja uma terra fértil, a semente da Tua palavra que virá até nós nesta noite. Fica conosco, Jesus. O Senhor sabe que nós somos pecadores e totalmente dependentes de Ti. Tudo o que fazemos e nos movemos é pelo Senhor. Portanto, Senhor, recebe a adoração do Teu povo nesta noite. Recebe a nossa gratidão por este amor que tem inundado as nossas vidas. E que nós possamos ouvir a voz do Senhor mais uma vez, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, nós precisamos ser sensíveis à Tua palavra, nós precisamos saber o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Fica conosco, Pai, esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Então, os evangelhos, eles registram cerca de 32 parábolas. Jesus, ele gostava de falar em parábolas. E as parábolas de Jesus, elas são histórias do cotidiano, né? Eram histórias do dia a dia das pessoas. Jesus falava de histórias simples para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. Mas elas também continham e contêm os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus é um reino misterioso, era um reino que, como disse Paulo, era loucura tanto para os judeus quanto para os gentios. Para os judeus era loucura por quê? O reino de Deus está entre nós. Poxa, o Messias chegou, então ele vai vir, ele vai acabar com esse governo tirano, vai matar os maus e vai elevar aqueles que são injustiçados, e haverá paz na terra, e a nossa Jerusalém será restaurada, o templo será restaurado, e nós vamos dominar tudo. Aí Jesus chega e prega o amor. É contra as injustiças, sim, mas ele fala em amor. Jesus traz o inimigo para sentar à mesa. Lá no Antigo Testamento preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ou seja, que meus inimigos vejam de longe que eu estou prosperando. Jesus traz o inimigo para a mesa, para caminhar com ele. Vamos caminhar comigo, é no caminho que a gente vai aprendendo, é no caminho que você vai perceber que o outro caminho que você estava era errado. Então, isso trazia espanto, né, para as pessoas da época. Esse é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho e as parábolas é para os que creem, para os que estão despidos do seu autoconhecimento. Jesus falou que assim, nem todos entenderiam as parábolas, porque aqueles que se achavam muito entendidos e conhecedor de tudo, ia dizer assim, esse cara está falando besteira, né? Mas aqueles que estavam ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer, extraía conhecimento para a sua vida. Ele desvendava o mistério do reino. Certa feita indagaram Agostinho sobre a existência de Deus. Perguntaram se ele poderia provar a existência de Deus. E ele disse, para quem não crê, nenhuma prova é suficiente, mas para quem crer não precisa de prova. Não tem como explicar Deus pela lógica ou por A mais B. Tomás de Aquino tentou explicar pela lógica, não, Deus existe por causa disso, daquilo outro, mas os 5 pontos que ele colocou para você crer que Deus existe, tinha que crer em Deus, então tinha um princípio, então não tem jeito, né? Mas para quem crê, não precisa de prova.
As parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. Então, muitos ouviam, mas tinham reações diferentes. Muitas vezes Jesus estava falando e o texto nos mostra que muitos iam embora. A reação deles era: não quero ouvir, não quero saber disso. Outros ficavam. E como os discípulos, certa vez, Jesus falou assim: a multidão já foi embora, vocês não vão embora? Não, mãe, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, qual é a nossa reação diante da palavra de Deus? É isso que nós devemos nos perguntar sempre. Eu estou lendo um livro muito interessante e eu recomendo aos irmãos. É um livro que fala sobre as parábolas de Lucas, muito conhecido, um texto do Kenneth Barley. Não sei se já ouviram, alguém já ouviu falar nele, Barley? Muito bom, né? Tem ensinamentos preciosíssimos. É o que a gente está falando aqui para os irmãos sempre, incentivando os irmãos a frequentarem a EBD. Por quê? Porque o texto da palavra de Deus, o Antigo Testamento, muito boa parte dele foi escrito por uma língua que nem existe mais, o aramaico, né? Então, a gente precisa entender o contexto cultural, histórico daquele tempo, para poder a gente entender o que o autor, pelo menos tentar entender parte do que o autor queria dizer ao escrever sobre aquilo. Então, as parábolas de Jesus, elas são riquíssimas para as nossas vidas, elas nos trazem ensinamentos. As parábolas de Jesus são capazes de instruir os crentes até os dias de hoje. Nós podemos pegar uma parábola, ler e trazer lições para as nossas vidas até os dias de hoje. Eu vi um pastor uma vez pregando, achei muito interessante. Ele contextualizou a parábola do bom samaritano e ele colocou com personagens atuais. E conforme ele falava, a plateia ficava chocada, né? Então, ia passando um irmão para a igreja, o pastor ia para a igreja, e ele estava passando por ali e viu na rua uma pessoa, um travesti, né? Porque é uma pessoa que muitos rechaçam e não gostam de contato. Então, ele olhou e falou: não vou tocar, nossa, olha que coisa horrível, olha como ele está bêbado, está morto, não sei, vou deixar aí, deixa outra pessoa resolver isso. Daí o irmão que estava já atrasado para o louvor também passou, mas ele olhou e falou assim: eu não vou perder meu culto por causa dessa pessoa, né? Eu preciso cantar, louvar o Senhor, eu preciso estar lá, pronto para a liturgia do culto, então eu não posso perder meu tempo, porque eu tenho que servir ao Senhor. E passou embora. Aí passou um cara que estava por ali, tinha uns negócios, tal, estava fazendo umas coisas, olhou aquela pessoa e se compadeceu dele. Se Jesus contasse a parábola dele hoje, seria mais ou menos isso. Para pensar, para refletir, que tipo de reação nós teríamos diante de uma situação como essa? Quem seríamos nós na parábola do bom samaritano? Né? Qual desses três personagens? O pastor que estava indo para a igreja, o levita, né, que fazia parte lá da liturgia do culto, do louvor, ou aquele que estava por ali e viu aquela pessoa naquela situação? Quem seríamos nós? Era isso que Jesus fazia quando ele contava parábolas. Ele fazia as pessoas pensarem. Sabe o que o texto do Antigo Testamento diz? Acumular brasas na cabeça. Jesus colocava brasas na cabeça. Jesus, ele tinha assim um método socrático, né? Ele perguntava: eu não creio nisso, não acredito. Mas por que você não acredita? Né? Jesus não dizia para ele: você tem que... Não, vem aqui, vamos pensar, vamos conversar, vamos entender e me dizer o porquê de você não acreditar. É o que Jesus faz aqui nessa parábola que nós vamos meditar hoje. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36 até o versículo 50. Todos acharam? A versão que eu vou ler é a NVI. Se você tiver outra versão, talvez fique um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Está projetado aqui? NVI também? Joia. Então, acompanhe a leitura comigo.
Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Um texto riquíssimo que nós poderíamos falar de muitas coisas, tem muitos temas aqui que nós poderíamos abordar. Mas eu quero me deter com vocês aqui, no breve tempo que nós temos. O tempo é nosso inimigo, né, gente? É mesmo. Olha, vontade de passar a noite aqui falando com vocês, mas não vai dar. Um dos mistérios de Jesus revelados através desse texto, que nós podemos perceber aqui, uma das coisas é que todos nós somos pecadores. Amém, irmão? Todos nós somos pecadores. Isso é uma coisa que eu acho que a gente ouve isso todos os domingos dos nossos púlpitos. E eu creio que seja proposital. Nós devemos entender que todos nós somos pecadores. E que ninguém teria condições de pagar a sua dívida. É o que Jesus está falando com essa parábola, quando ele conta a parábola dos 2 credores. 2 pessoas deviam uma dívida, um devia uma dívida muito alta, outra bem menor. Só que os dois, o que devia muito não tinha condições de pagar, e nem o que devia pouco. Tem uma dívida que ninguém pode pagar. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode dizer que, olha, eu estou salvo, um dia eu irei morar com Deus, um dia a redenção será completa, porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo certo e porque eu vou para a igreja todos os domingos. Porque a nossa dívida é muito alta. Então, não existe nada que possamos fazer que pudéssemos pagar. Então, o texto nos apresenta 2 grandes pecadores. Um que peca sem lei, e o outro que peca dentro da lei, mesmo conhecendo a lei, seguindo os rituais da lei, fazendo tudo que a lei mandava, né, tudo abre aspas aí, porque o princípio da lei, muitas vezes eles ignoravam, eles mais praticavam os rituais do que o princípio da lei. E outro pecava fora da lei. Essa parábola também é semelhante à parábola do filho pródigo. O filho mais novo saiu, viveu dissolutamente, lembra? Depois volta, se arrepende e é recebido pelo pai. O outro que ficou em casa tenta
dizer que foi injustiçado. Poxa, eu fiquei aqui, fiz tudo direitinho, e agora o Senhor recebe o meu irmão que fez tudo errado? Né? Então, a questão do crédito e do débito, que com Deus não existe, né? Então, ela é semelhante a parábola do filho pródigo também. Então, o primeiro pecador, Simão, um fariseu, o pecador que peca dentro da lei. Os estudiosos da região na Palestina, é muito interessante, no século XXI, afirma que um grupo de pessoas interessadas no mesmo assunto, elas formavam grupos, sociedades, né, religiosas, para debater sobre a religião, sobre os assuntos. Eu não sei se vocês lembram, mas o Caio, ele mencionou isso aqui, quando nós fizemos a introdução ao estudo do Novo Testamento. E ele falou que quando Jesus veio até nós, havia 5 facções religiosas dentro do judaísmo. E uma dessas facções era o farisaísmo, lembra? Os fariseus. Simão era um fariseu. E ele convida Jesus para ir jantar na sua casa. Pode ser que aquele banquete fosse um desses banquetes para falar sobre assuntos religiosos, para falar o que estava acontecendo, porque nós vemos no texto que Simão considera Jesus como um mestre. Jesus, ele é um sábio visitante, é convidado a uma refeição com intelectuais, e Jesus reclina-se à mesa. Isso nos mostra que realmente era um banquete, porque quando havia um banquete, a mesa era baixa, era colocada aquelas vasilhas grandes, como é até hoje no Oriente, né? Eles comem tudo do mesmo prato, e se reclinava à mesa, o convidado, com os pés para trás, e os servos vinham e lavavam os pés do seu convidado ilustre. Quando o convidado era muito ilustre, quando era um convidado assim que aquela pessoa amava muito, ele dispensava até o serviço do servo. Ele mesmo, o dono da casa, o anfitrião, ele lavava os pés do seu convidado. Imagina vocês, Palestina, pó, sandália aberta, aquele pé empoeirado, cansado de andar, né? Então, isso era um gesto de cortesia, de amor. Olha, eu te recebo na minha casa. Outra coisa que eles faziam era beijar com um ósculo santo, beijar a face uns dos outros. Então, eram abertos os portões do jardim, abertas as portas, todos tiravam as sandálias, deixavam a porta e se reclinavam à mesa para uma refeição. Simão não recebeu Jesus como deveria. Nós vemos quando Jesus fala, depois que ele fala a parábola, ele vai dizer assim, no versículo 44, observe aí o que Jesus diz. Virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não deu água para lavar os pés, ela, porém, molhou os meus pés com lágrima, você não me saudou com ósculo, mas ela beijou os meus pés o tempo todo. Você não lavou os meus pés, mas ela lavou com suas lágrimas, secou com seus cabelos. Ou seja, Simão, você não me tratou como um convidado de honra na sua vida. Você me tratou como um qualquer. Simão, ele conhecia os rituais da lei, mas não foi capaz de reconhecer o seu Senhor. Ele não foi capaz de reconhecer o próprio Deus, aquele a quem ele esperava durante tanto tempo, o Messias que viria e traria redenção para a humanidade. Estava na sua casa, sentado à sua mesa, conversando com ele. Porém, a religião o impedia de ver quem estava reclinado sobre a sua mesa. Irmãos, como nós vemos, quando a gente lê, o pouco que a gente lê história, nós vemos como a religião tem cegado o entendimento do mundo, das pessoas. Agora mesmo nós temos um triste exemplo disso. Fundamentalismo religioso no Afeganistão cega o entendimento das pessoas ao ponto de tirar a liberdade das pessoas, em especial pela mulher, né? Mulher que há pouco tempo as mulheres lá conquistaram, né, direito a estudar, olha só, estudar. Um direito, uma certa voz, meio que
baixinha ainda, mas um pouco de liberdade, foi tirado o direito, porque o fundamento religioso cega o entendimento das pessoas, e as pessoas não conseguem enxergar o infinito e impressionante amor de Deus. Esse amor que não faz acepção de pessoas, esse amor que não diferencia homem de mulher, porque Ele criou os dois em igualdade de valor, com características diferentes, sim, mas com valor igual. E Simão, quando Jesus deixa aquela mulher lavar os seus pés, ele fica pensando com ele se ele soubesse quem era essa mulher. Mas ele não sabia quem era Deus, porque a religião havia cegado o entendimento dele, porque, na verdade, Jesus sabia quem era aquela mulher. Era uma pessoa digna de ser amada, uma pessoa digna de ser respeitada, uma pessoa digna de ser recebida. Ele sabia. Quem não sabia quem era aquela mulher era Simão, mas Jesus sabia quem era aquela mulher. O outro tipo de pecador era a mulher, uma pecadora, uma fora da lei. Provavelmente, pelo que o texto mostra, aquela mulher ela era prostituta, né? E aquele frasco de perfume, geralmente, elas carregavam pendurada no pescoço, porque elas usavam ou para refrescar o hálito, não havia creme dental nem escova de dente na época, vamos saber assim. Perfume era coisa muito cara, muito, muito cara, ou ela usava mesmo para perfumar o seu corpo. E como que a gente fica imaginando como que aquela mulher foi parar na casa de Simão e chega por trás de Jesus para lavar os pés dela? Como eu falei para vocês, os portões eram abertos, as pessoas ficavam... os servos vinham e lavavam os pés das pessoas, né, dos convidados, e aquela mulher, ela era um dos que ficavam observando o jantar, né, porque os portões eram abertos da casa das pessoas, dos ricos, quando tinha um banquete, e a população ela podia entrar para observar o que estava acontecendo. E a mulher, ela fazia parte desse grupo de pessoas que entrou ao jardim lá da casa do Simão, e ela estava ali observando, mas ela chegou, ela tinha um objetivo de estar ali. Então ela chega por trás de Jesus. E ela começa a alisar aqueles pés de Jesus, que provavelmente estava sujo, né? E aquela mulher teve acesso à casa do fariseu assim. Os pés eram sempre colocados para trás das pessoas que estavam reclinadas por serem considerados impuros pela sociedade oriental. Lembra, a gente sempre vê no Antigo Testamento, e um dos exemplos aqui é o Salmo 110, que quando o triunfo para o vencedor e o insulto para o vencido era: você vai ficar como escabelo dos meus pés, ou seja, você vai ser o estrado dos meus pés, você vai ser o meu tapete, eu vou pisar em você. Porque os pés eram sinal de impureza. João Batista, quando ele vê Jesus, ele fala assim: esse é o meu Senhor, eu sou indigno até de desatar as suas sandálias, desatar o cadarço da sua sandália, porque, tipo assim, era a parte mais inferior, era considerado inferior, e João falou assim: olha, eu sou tão inferior, tão indigno, que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Então, o gesto daquela mulher em relação a Jesus, de lavar os seus pés, tem um significado muito grande. Essa mulher, ela havia ouvido falar Jesus proclamar o amor de Deus. Alguns estudiosos, eles acham que aquela mulher, na verdade, ela já havia se convertido, ela já tinha ouvido Jesus falar e ela já havia se convertido. Então, o que ela fez naquele momento foi um gesto de gratidão, porque ela recebeu gratuitamente, graciosamente, o perdão de Deus. Ela era uma mulher grata, porque, embora a sociedade a visse como alguém inferior, Jesus olhou para ela como alguém igual,
Filha, eu amo você. Você é especial. É você quem não sabe, você que permitiu as pessoas falarem isso de você. Mas você é muito mais que isso. Então, num gesto de total gratidão, lavar os pés, ela se prostra, ela se agradece, ela agradece. Ela lava os pés de Jesus e derrama o seu perfume precioso, que ela tinha de melhor. Aquele perfume ela só usava em ocasiões muito especiais. E aquela era uma ocasião especial. Simão não considerou ter o mestre na sua casa como uma ocasião especial. Talvez ele quisesse, como a maioria dos doutores da lei, instigar Jesus para saber, pegar Jesus ali na curva, entendeu? Ou pegar ele num deslize, né, para entregá-lo. Não se sabe se foi isso, mas é o que nós podemos supor. No processo que aquela mulher estava em relação a Jesus, ela tem um gesto que poderia ser considerado mal entendido facilmente. Ela solta os seus cabelos. Soltar os cabelos. A mulher ela só podia soltar os seus cabelos na frente do seu marido. Um marido, um homem judeu, ele podia até pedir divórcio à sua mulher se ela soltasse o cabelo na frente de outro homem. E aquela mulher, ela solta o seu cabelo e ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, num gesto de total devoção, adoração. O Talmud diz, que é uma coletânea de ensinamentos, né, sobre o meio judaico antigo, que uma pessoa, ela beijava os pés, por exemplo, quando um advogado absorvia uma causa, por exemplo, foi registrado certa vez, ou várias vezes, que a pessoa beijava os pés do seu advogado, aquele que o livrou da morte, por exemplo, de uma pena de morte. Então, aquela mulher, ela se colocava como alguém que sabia o valor daquele perdão que ela havia recebido. Imaginemos a reação do fariseu, e o texto mostra a reação dele, e dos presentes ao verem aquela cena daquela mulher debruçada sobre Jesus, chorando sobre os seus pés, depois coloca perfume, desata o seu cabelo, e as pessoas que estavam no entorno começaram a observar e a imaginar o que essa mulher está fazendo, o que está acontecendo ali. Aquela mulher, ela não podia ungir a cabeça de Jesus como Simão poderia ter feito. Ela não poderia beijar a face de Jesus, ela era mulher. Mas como serva, ela ungiu e beijou os pés de Jesus, o que a sociedade da época considerava inferior. Ela falou, não tem importância. É ali que eu posso adorar? É ali que eu posso demonstrar gratidão? Pois é nos pés de Jesus que eu vou ficar. Os anfitriãos, o beijo nos pés não é apenas uma compensação pelo que Simão havia recusado a Jesus, mas um gesto público de humildade e devoção. Simão, ele julgou erradamente aquela cena. Ele conhece aquela mulher apenas como uma imoral. Ele não acreditava que Jesus era o Messias e que a salvação havia chegado. Não acreditava que o Evangelho transforma. Não acreditava que uma pessoa como aquela pudesse obter o perdão de Deus. Simão não acreditava na autenticidade do arrependimento demonstrado por aquela mulher. Quantas vezes nós somos um Simão? Nós não acreditamos que Deus, nós falamos que Deus pode transformar, que o Evangelho transforma, mas a gente, às vezes, diante de uma pessoa, dependendo da posição dela, a gente também acha que o Evangelho não pode alcançar aquela pessoa, é muita coisa, né? E a gente os considera como impuros, como inferiores a nós, porque nós somos crentes, né? Nós somos lavados e remidos. Então, nós somos superiores aos outros.
E o texto nos mostra que nós não somos superiores, nós somos iguais. A diferença está no posicionamento de cada um. Quando Jesus conta a parábola dos 2 credores, um devia muito e a dívida foi perdoada, e o outro devia pouco. Jesus está ironizando com Simão, assim como ele ironizou quando ele disse assim, quando ele contou para outro fariseu o seguinte: um pastor tinha 100 ovelhas e uma fugiu. Ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca de uma que estava desgarrada. Ironizando, Jesus estava dizendo nas entrelinhas assim: olha, você faz parte das 99, né? Você sabe tudo, você é justo, você cumpre a lei, né? Então eu não devo me preocupar com você, porque você está salvo. Eu vou atrás daquele que não tem salvação, que ovelha é um animal obtuso e ela sozinha poderia se machucar, se ferir e morrer. Então eu vou atrás daquela. É isso que Jesus está falando, e é o que Jesus falou para Simão também. Quando ele conta a parábola, quando ele diz: Simão, você não entendeu. Essa mulher, Simão, ela sabe o quanto ela é pecadora, ela reconhece que ela é pecadora. Ela sabe dos limites dela. Ela sabe que o quanto ela lutou para não ter a vida que ela teve, mas a vida foi levando ela por caminhos que ela acabou culminando ali. E eu a resgatei dessa condição, eu a resgatei dela mesma, eu a resgatei dos seus conflitos, e ela sabe o quanto isso é difícil e o quanto ela não poderia fazer isso sozinha. Ela reconheceu, é por isso que ela chora aos meus pés, é por isso que ela beija os meus pés, é por isso que ela lavou os meus pés, é por isso que ela correu o risco de ser mal interpretada, soltar os cabelos e enxugar os meus pés, porque ela sabe o quanto eu a amo, e ela sabe demonstrar o amor que ela tem por mim. E para encerrar, a parábola também nos mostra que o reino de Deus é para todos. Para todos. E todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é o reino de Deus. A porta dos céus foram abertas, o véu do templo foi rasgado. Abre-se as portas e o reino de Deus chega até nós. É inaugurado em Jesus, aleluia. Não há mais judeu, nem grego, nem gentil, não há mais nacionalidade, porque nunca houve, né? Mas havia uma interpretação errada que Deus, o Messias, viria para os judeus. Aí Jesus fala assim: Simão, o reino de Deus é para todos. Essa mulher também, ela vai pertencer a esse reino, ela pertence a esse reino. E é quando Jesus conta a parábola para mostrar um dos mistérios. A salvação é para todos, para quem deve muito e para quem deve pouco. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus vem e nos restaura. Jesus veio para nos levar de volta a Deus. A palavra religião é religar, é religação. Deveria ser para religar o homem a Deus, mas não é isso que acontece na prática. Aí Jesus vem e fala assim: olha, chega, eu sou o único capaz de ligar vocês a Deus, porque eu sou o próprio Deus. Então a salvação está entre nós. E Paulo vai dizer lá aos Gálatas, como eu citei aqui: não há judeu, não há grego, não há escravo ou livre, todos pertencem ao reino de Deus. Todos, desde que você reconheça o reino de Deus e queira participar dele, pode se chegar. Venha, as portas estão abertas, Jesus espera por você. Sempre, é o pai lá da parábola do filho pródigo, está lá no portão, todos os dias ele espera o filho voltar. E quando o filho volta, todo cheio de queixas: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Para com essa conversa, menino. Você nunca deixou de ser filho. Você que se desviou e
e quis viver uma vida que não é de filho, e foi comer lá bolotas de porco. Você é filho. Vem aqui que você está sujo, vai tomar um banho, põe um sapato que o teu pé está todo ferrado aí de andar sem sapato. O seu anel, ó, mandei fazer outro. Está ali. Enquanto você toma banho e se troca, nós vamos matar um bezerro e fazer um belo de um churrasco, porque nós vamos comemorar que você recobrou a memória. Reino de Deus. A justiça de Deus, ela se faz em amor. Quem pode comparar? Quem pode entender? Ó imensurável, infinito amor de Deus. Não podemos, não dá. Foge da lógica, porque recebe coisas boas na lógica humana aqueles que são bons. E o reino de Deus é para todos. Todos quanto queiram. Jesus tenta romper com as atitudes inflexivas para os pecadores e os justos, dominantes daquela sociedade, e fazer com que aquela mulher pudesse ser recebida de volta em uma comunidade e aceitasse carinhosa e amorosamente. Jesus faz questão de que isso aconteça em meio a um público, para que aquela mulher pudesse ser aceita por ele. Jesus está mostrando, olha, é tua irmã, é igual a você. Nós não podemos desconsiderar. A vida é muito difícil, viver é muito difícil. Eu sempre falo o seguinte, quando eu tenho oportunidade de dar exemplo, eu vou usar um exemplo usando a minha filha, me permita, Beatriz. Eu não posso esperar de uma garota de 18 anos, como a Bia é, que às vezes a gente vê se insinuando, andando de forma promíscua, a gente diz, né, porque a gente olha só de longe, ou no mundo de drogas. Não, a Beatriz, olha lá, a Beatriz é uma menina, está no caminho certo, tal, porque é de Deus, é. Mas olha a oportunidade que a Beatriz teve. Ela é amada, ela é querida. A Beatriz, para ser amada, ela nunca precisou, quando ela recebeu o amor, não foi porque alguém a tocou com segundas intenções, mas por amor de verdade. Nós precisamos ter esse olhar para as pessoas, e era o olhar que Jesus tinha. Jesus olhava para aquela mulher como pessoa, como uma mulher que carecia de amor. E quando ele faz aquilo diante das pessoas, ele fala assim, olha, é tua irmã, cuida dela. Ela não pode viver nessa vida, realmente, ela é desprezada, ela é humilhada. Eu tive o privilégio de conhecer, quando eu estava na Casa Rosa, fui poucas vezes lá, mas tive o privilégio de conviver com a Miriam lá durante um tempo. E a Casa Rosa, só para os irmãos saberem, faz parte do projeto Cristolândia, e é para lá que são levadas as mulheres que são tiradas da região da Cracolândia. E a Casa Rosa recebe doações de pães, de carne, é uma bênção, sempre. E de manhã tem o café das meninas, tal, todo mundo toma café. E quando sobrava pão, e o café, o bolo, tudo que sobrava, o que a Miriam fazia? Abria a porta. Porque do lado da Casa Rosa há um prostíbulo. Né? A rua é um point de travesti. E a Miriam abria as portas e elas iam para lá tomar café da manhã. Amiga da Miriam, se tornaram amiga. E a gente acabava conversando também. E uma delas, um dia, estava com o rosto todo machucado. E a Miriam perguntou, eu não lembro o nome dela, o que aconteceu, fulano? Ai, você não sabe. É assim, os homens vêm e querem fazer programa com a gente, depois eles ficam com raiva e espancam a gente. É assim que as pessoas olham para elas, como objeto de uso. Mas sabe como Jesus olha? Com amor. Jesus colocaria no colo, e coloca. E sabe quem eu e você somos nesse mundo? Sabe
como que Jesus continua entre nós. Lembra que a gente estudou lá em Atos? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E recebereis poder de Deus. Aquele texto diz que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Aquele texto diz que Jesus Cristo continua entre nós, Ele continua andando na terra, Ele continua se movimentando na terra, e sabe como? Através de mim e de você. É assim. E é assim que Jesus olha para essas pessoas, qualquer uma delas. Mas Jesus também olha para um fariseu, para um religioso. Jesus poderia ter dito não para ir jantar na casa de Simão, não podia? Porque ele é Deus, ele sabia que Simão não estava convidando ele como um amigo, mestre, colega de conhecimento. Porque lembra que Jesus, aos 13 anos, mandaram ele embora lá do templo porque ele sabia muito? Né? Porque os talmidim eram ensinados para os seus rabinos. E aí, com 13 anos, iam para o templo, e eles o conhecimento deles na lei da Torá era posto à prova, e Jesus sabia mais do que aqueles mestres. Porque quando sabia muito, o que eles faziam? Aquele menino ficava no templo e os pais voltavam para casa, e ele era preparado para ser um mestre. Mas Jesus não, Jesus era uma ameaça, sabia muito, manda para casa. Né? E Jesus sabia que Simão não tinha convidado ele para ir na casa dele para falar sobre assuntos religiosos ou da Torá. Mas mesmo assim, Jesus foi. Porque Jesus também tinha intenção de mostrar para Simão o quanto ele o amava. E o quanto ele estava enganado em relação às pessoas. Porque eu e você, nós vemos o que está por fora. Mas Deus vê o que está dentro, lá no íntimo. Sabe quem conhece a tua dor? É Deus. Sabe quem conhece as tuas dificuldades? É Deus. E sabe o único que pode te ajudar a tratar tudo isso? Deus. Quantas máscaras a gente usa no dia a dia, né? Para sobreviver. Mas o Senhor conhece a tua dor. O Senhor sabe o quantas vezes você tenta e não consegue. E todas as vezes, Ele está pronto a te perdoar. Todas as vezes Ele vai dizer assim: filho, eu te amo, vem aqui. Vamos conversar de novo. Vamos recomeçar de novo. E eu e você, irmãos, nós somos agente dessa palavra de esperança, porque o mundo anda sem esperança. Inclusive, o mundo, na sua maioria, não acredita mais que há esperança, porque Deus não existe, não é? Sabiam que para a maioria das pessoas, Deus não existe? Então, se não há Deus, não há esperança. E é por isso que nós vemos o caos que nós vemos. E a mesma graça é oferecida a ambos. A diferença entre eles está no centro da parábola. Olha o versículo 43, acompanha comigo. Simão responde: suponho que aquele a quem perdoada a dívida maior. Jesus diz: você julgou bem. Então Simão, ele fazia os julgamentos dele pelo que ele via. E a mulher, ela se prostra diante de Deus e o adora. Marta e Maria. Marta queria servir Jesus com as coisas. Maria queria servir Jesus com quem ela era. Estou aqui, ai, que bom estar com o Senhor. Como eu gosto de conversar com o Senhor. Como é bom estar com o Senhor. Como que é bom experienciar o Senhor. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom estar com o Senhor. Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não. É no caminho. Concluindo, em um mundo dominado pelos homens, uma mulher desprezada é colocada como heroína de fé, arrependimento e devoção. Jesus traz à mulher o lugar que lhe era de direito. Os irmãos percebem isso em vários textos do Novo Testamento? Conseguiram perceber isso? Eu já citei isso aqui várias vezes. Esse é um dos textos que Jesus mostra o valor
que a mulher tem, que não é superior aos dos homens, tá? Porque o pêndulo anda virando para o outro lado, a mulher... Não é superior, é igual. O valor é igual. Olha que coisa interessante, que eu fiquei fascinada a observar isso aqui, porque quando a gente vai estudar um texto para preparar uma meditação, a gente aprende, né? Primeiro a gente, como o Jonathan falou, todas as vezes ele fala sobre isso. Olha o versículo 44, atenta comigo aí para um detalhe desse versículo. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Olha só a cena, pensa, visualiza comigo. Eu não sei se, para mim, isso aqui foi maravilhoso. Jesus está conversando com Simão e a mulher está aqui. Aí Simão está aqui, ele se vira para a mulher e fala assim, Simão, você vê essa mulher? Ah, Simão, desde que eu cheguei aqui, que essa mulher beija os meus pés, e Simão está lá atrás. E Jesus olha para essa mulher, isso faz toda a diferença. Jesus fala para Simão, olhando olho no olho daquela mulher. Simão, desde que eu cheguei aqui, Simão, você viu, Simão? Olha, você observou, Simão, ela? Olha para ela, Simão. Ela não para de me adorar. Porque ela sabe o quanto ela foi amada. Então, por sentir que ela foi muito amada, ela ama muito. Então, Simão, você também foi muito amado, Simão, porque eu abri mão da minha glória, eu vim até vocês, eu vou padecer por causa de vocês, mas você não consegue enxergar isso, porque a religião não permite você enxergar, porque você acha que você é merecedor, porque você sabe de tudo. Simão, olha para essa mulher, Simão, você está enxergando o que eu estou enxergando, Simão? Olha, Simão, para ela. Jesus fez aquelas pessoas pensarem o que é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela está para além do que os olhos podem ver. Como disse Paul Tillich, é uma fase que a gente teria que fazer uns 10 sermões para explicar, Deus está para além de Deus. Deus está para além de Deus. Eita! Está para além, irmãos. Às vezes a gente esquece de ver o detalhe. Jesus falou certa vez para uma multidão, olhem para o lírio dos campos, olhem para as aves dos céus. Olhou? Então comece a meditar na grandeza de Deus. Às vezes a gente está tão ensimismado, olhando para o nosso umbigo, a gente esquece de ver que Deus não criou só o homem. Deus é criador de todas as coisas. Pare para pensar nisso, na grandeza do que é Deus. Deus está para além dos deuses que nós criamos dentro de nós. O perdão e a salvação é imerecido, é um imerecido dom de Deus. Quem reconhece essa graça demonstra amor e gratidão. O escravo de orelha furada, lembra do Antigo Testamento? Um escravo era muito bom e chegava o ano do jubileu, ele tinha alforria. Muitos deles tinham um vínculo tão maravilhoso com o seu senhor, que ele recebia a liberdade, ele fala, não, senhor, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Eu quero continuar servindo o Senhor. Tem certeza? Tenho. Então vem aqui, vou pôr um brinco na sua orelha para que todos vejam que a nossa relação é de amor. O escravo da orelha furada somos nós. Todos pecaram, diz Paulo aos Romanos. Existem 2 tipos de pecadores. Eu encerro aqui falando isso. E nós vimos nessa parábola, a saber, Simão, que peca dentro da lei, e a mulher que peca fora da lei. Um que se considera justo e o outro que reconhece sua dependência de Deus. Porém, todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Todos, tanto o que peca pela lei, como o que peca fora da lei. Então, eu fiquei pensando essa semana comigo, e eu passo a pergunta para vocês. Que tipo de pecador você é? Porque eu fiquei me perguntando, que tipo de... Eu sou pecador, isso é fato. Mas que tipo de pecador eu sou?
Onde eu me encaixo aqui? Porque a parábola Jesus fazia para que as pessoas pensassem e refletissem sobre sua vida. Então, a reflexão que eu faço para mim é: que tipo de pecador eu sou? Mas faça essa reflexão sabendo que Deus te ama. Deus ama você, independente do tipo de pecador que você seja. Reconheça esse amor e demonstre este amor nas suas atitudes. Ah, esse ousado amor, infinito, incompreensível amor. Quem poderia amar dessa forma? Quem poderia amar a mim? Quem poderia me amar sabendo quem eu sou? Só Deus. Então, amados, receba o amor de Jesus. Aceite este amor. Quando a gente fala de aceitar Jesus, o Laércio até falou semana passada, não somos nós que aceitamos, é Jesus quem nos aceita. Ele nos fez parte do seu reino. Mas reconheça, receba, aceite este amor, reconheça este amor por você. E seja grato. Porque nós fazemos o que fazemos como cristãos, não é porque tem gente que fala assim: ai, crente não faz isso, não faz porque ele é crente. Não, a gente faz porque a gente ama. E a gente sabe quem nos amou. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que nós possamos ter um coração grato e receber este ousado e infinito amor de Deus. Amém? Isso. Você foi abençoado nesta noite? Pastor Edson Queiroz, que Deus já levou, é um homem, pastor muito sábio. Ele disse certa vez que o amém não é para ser pedido, o amém é para ser dito, porque não é uma palavra de interrogação. É uma palavra de expressão de que nós concordamos. E todas as pregações dele dizem assim: diga amém aí, com autoridade. O penúltimo versículo da mensagem da Suzy, que é o 49 de Lucas 7, é o penúltimo versículo, antes de Jesus dirigir a mensagem àquela mulher para ir, que a fé dela tinha salvo ela, vai em paz, né? Jesus disse, as pessoas que estavam assentadas à mesa arrazoavam entre si, quer dizer, cochichavam, fofocavam entre si. Quem é esse que até pode perdoar pecados? Quem é esse que pode até perdoar pecados? Então Jesus, além de perdoar pecados, no final do seu ministério, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que estava sobre nós, e nos perdoou e nos salvou. Basta crer. O Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer tudo mais. Que nós realmente possamos ver o testemunho desta mulher, que nem nome tem. Não tinha nome, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus nem nome tinha, mas foi amplamente abençoada pelo Senhor. Que nós possamos seguir este exemplo. Vamos encerrar este culto. Espero realmente que você tenha sido abençoado. Você que está nos vendo de casa, se você ainda não tem um compromisso, se você ainda não aceitou esse Jesus em seu coração, esse é o momento. Faça um sinal aonde você estiver, entre você e Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e deixa que Ele faça o mais na sua vida. Boa semana a todos. Nós vamos encerrar e já vamos entrar na assembleia.
Vamos ter uma assembleia rápida, tá bom, irmãos? Louvor. Som. Alô. Som. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé novamente. Nós vamos encerrar esse tempo precioso que Deus nos deu, cantando sobre esse Jesus que é o Rei, mas é um Rei que está presente em nossas vidas, que se importa com o pecador, com todos nós. Mas como disse, Romanos diz isso, que todos nós somos pecadores, como a passagem bíblica, um reconheceu e o outro não. Vamos adorar o nosso Rei, pois a sua face brilha mais que o sol. Mas aquele que está acima de todas as coisas, Ele está no nosso meio. Ele se faz presente em nós que somos os seus filhos, e entre nós e entre os pecadores. E é esse Jesus que nós cremos, e nós vamos dizer que não existe um outro nome igual. Tenho certeza que aquela mulher disse isso quando estava aos pés de Jesus, do seu íntimo. Aquele fariseu talvez estivesse preso à prisão da religião. Eu não sei, viu, se ele era o que devia 50 ou se devia 500. Se a gente for olhar por um lado e especular, a gente pode até falar que ele era, se ele media o que ele fazia pela lei, talvez ele fosse o que devia 500. Nós não sabemos disso, mas nós cremos que Jesus Cristo perdoa aquele homem, como pode perdoar você hoje. Amém? Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará. Igual outro não há. Levante os seus olhos. Erga os olhos, o Rei chegou. Ele chegou para a sua vida. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar.
alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Aleluia! Onde se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se dispôs, ó Pai, a vir até cada um de nós, ó Pai, pecadores que somos, Senhor. Obrigado porque Tua graça, Pai, alcança desde aquele que se sente o mais imundo, Senhor, até o mais rico dos homens, ó Deus. A Tua graça está disponível a todos nós, ó Deus. O que falta, Senhor, para aquele que ainda não entendeu isso, ó Pai? Espírito Santo de Deus, trabalha naqueles corações, Senhor, que estão presos à religião, Senhor, que estão esperando, ó Deus, que a sua vida melhore, que estão esperando, Senhor, fazer aquilo que te agrada, ó Deus. Eu sei que o Senhor atrai todos ao Senhor, ó Pai. Que nessa noite, Deus, o Senhor esteja atraindo uma multidão de pessoas ao Senhor, não só na nossa igreja, Pai, mas em todos os lugares onde a Tua palavra foi semeada hoje, Senhor. Ó Deus, que haja conserto contigo, Pai, que haja arrependimento, Pai, de confiar em si mesmo, mas também que haja arrependimento, Deus, daquelas pessoas que se sentem indignas de estar na Tua presença, ó Pai. Vem com Teu poder sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, e salva, Senhor, e sara a alma daqueles que precisam, Deus, ter o encontro com o Senhor, ó Pai. Vem com Teu poder, Jesus Cristo, sobre cada um, Senhor, nessa noite especialmente, ó Pai, neste lugar, ó Deus, vem com Teu poder. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Vem com Teu poder, Senhor Jesus. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Derrama o Teu poder, Senhor. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é santo, santo, santo. Pega os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, 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 não há um nome igual. Jesus Cristo, Cristo é o Senhor. Se você crê nesse Jesus Cristo, aplauda o nome do Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, vão em paz. Uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Sentai-vos. Nós deixamos de transmitir externamente nesse momento e